Convido a atenção dos irmãos neste instante para a meditação na Palavra de Deus que faremos em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 20 até o 25. Decididamente, queridos irmãos, nós temos um Deus vivo, um Deus que não está acovardado e acanhado num canto qualquer do seu céu. Pelo contrário, nosso Deus está assentado no seu trono glorioso e rege com majestade suprema todos os episódios da história humana, em todos os tempos. Nosso Deus não perdeu o controle de nada. Ele está de maneira dinâmica e ativa, atento, zelando e velando sobre o seu plano de redenção e levando todos os acontecimentos para um fim desejado. Deus não é pego de surpresa, Deus não entra em crise, Deus não passa apertos. O Senhor, a quem nós amamos, seguimos e servimos com o nosso amor, é um Deus que está vivo e atuando no mundo. Quando lemos a história sagrada, a história bíblica, nós vemos não a história de homens e mulheres, jovens e crianças, acontecendo de um jeito aleatório, mas vemos a mão de um Deus soberano agindo por meio de vidas humanas para levar tudo até ao ponto que Ele estabeleceu. A história sendo escrita, sendo construída pela mão do nosso Deus. O texto que nós temos diante de nós e que leremos agora foi escrito por Moisés, dias antes, pouco tempo antes de sua morte. Moisés havia liderado o povo no deserto e havia conduzido esse povo, e aqui, particularmente, ele está com quase 40 anos nessa empreitada, liderando o povo pelo deserto. Agora o povo está, muito provavelmente, nas campinas de Moabe, acampado e aguardando novas instruções para a conquista da terra. A terra de Canaã, a terra prometida. Deuteronômio são as palavras escritas por Moisés, explicando a lei e os mandamentos de Deus ao coração do povo, para que o povo não se esquecesse, quando entrasse na terra, não se esquecesse do Senhor e de como deveria viver na presença dEle. Desafios chegariam, dificuldades apareceriam, riscos certamente eles sofreriam de recuar, de desesperançar, de virar as costas para Deus, de negar a fé. Certamente. E Deus faz questão de lembrar o povo, por intermédio de Moisés, em Deuteronômio, através de sermões, através de pregações, através do registro da sua palavra, para que o povo se lembrasse do seu Deus. A palavra de Deus diz assim, Deuteronômio 6, 20 a 25, quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, Yahvé, de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis,
contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Que o Senhor abençoe essa porção de sua palavra e a aplique a cada coração nesse instante. Queridos irmãos e irmãs, decididamente o nosso amado Deus não está apático diante dos acontecimentos que ocorrem na nossa história. Em qualquer área da vida, na área social, econômica, política ou na área da saúde, não importa o ambiente, o nosso Deus não está apático, desinteressado diante desses acontecimentos que ocorrem na nossa história de vida terrena. Pelo contrário, o nosso Deus está ativamente agindo e moldando esses mesmos acontecimentos para que tudo na nossa vida expresse o bom andamento de sua vontade e exale o cheiro suave de sua glória. Por isso, eu creio que nós devamos buscar sempre viver abrigados debaixo de sua mão poderosa. Assim, porque cremos num Deus que está trabalhando, que está de maneira operosa realizando o seu plano de redenção sobre o mundo. Assim, se a mão de Deus não está encolhida e Ele está com um braço forte agindo na nossa história de modo providente, o que nós precisamos saber a respeito disso? Que comportamento devemos assumir para que convivamos adequadamente e de maneira harmoniosa com esse Deus maravilhoso? Há algumas lições que podemos extrair desse texto das Escrituras que acabamos de ler, que podem nos ajudar nessa empreitada e podem nos dar arrimo, sustento, paz, segurança, firmeza, em horas em que somos chamados a renunciar tudo isso, a renunciar à fé, a renunciar à confiança no nosso Deus, a renunciar à nossa firmeza sobre os princípios e valores das Escrituras. Nessas horas, eu creio que nós devamos nos voltar inteiramente ao conteúdo precioso das Escrituras, porque são nelas que nós podemos encontrar a fonte de sustentação e amparo para a nossa alma e para o nosso viver terreno. Portanto, eu volto a perguntar, se a mão de Deus não está encolhida e o seu braço é forte e está agindo na nossa história, o que precisamos saber a respeito disso para que vivamos de maneira mais coerente com a fé que nós anunciamos e temos convicção? Algumas coisas, como lições para a alma, que eu queria trazer diante de você nesta hora, para a sua meditação, para a sua avaliação, e queira Deus, para que haja um comportamento a partir desse entendimento, um comportamento mais elaborado, mais aprimorado, mais digno do nome de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós que precisamos viver amparados pela poderosa mão de Deus, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que nem sempre será fácil entender e conhecer o sentido e o significado daquilo que Deus faz em nosso viver. Creia-me,
Nem sempre é fácil compreender o sentido e o significado daquilo que Deus faz em nosso viver. O texto que nós lemos começa no versículo 20, fazendo uma exortação ao povo. Da parte de Deus, Moisés instrui o povo e o exorta, dizendo que haveria de chegar um momento em que os filhos daquela geração que estava prestes a entrar em Canaã, os filhos iriam parar diante dos seus pais e iriam questioná-los, perguntá-los. E a palavra de Deus diz claramente, quando teu filho no futuro, não é agora, quando teu filho no futuro, no amanhã, que chegará, te perguntar dizendo, que significam os testemunhos, os estatutos, os juízos que o Senhor nosso Deus ordenou? Em outras palavras, qual o sentido da palavra de Deus que tem servido de base para a caminhada do nosso povo até agora? Ou qual é o valor dessa palavra? O que ela quer dizer para nós? Qual a aplicabilidade desse conteúdo escriturístico para a nossa vida hoje? Perguntas que exigem reflexão, ponderação e resposta. Mas as perguntas daqui, a pergunta feita pelos filhos, revela que nem sempre é fácil para o coração humano compreender aquilo que Deus registrou como revelação divina em sua palavra para nós, para nos instruir, para nos exortar, para nos lembrar, para fincar em nossa alma os valores e os princípios de sua vontade soberana. Nem sempre é fácil. E eu queria fazer 2 destaques a respeito dessa dificuldade que nós temos diante das coisas de Deus, diante da palavra de Deus, da verdade de Deus. 2 destaques. O primeiro, a razão de nós não compreendermos facilmente o modo de Deus revelar e se mostrar pode ser avaliado, certamente, por diversas formas. Mas talvez a principal causa para nós não termos tanta facilidade em assimilar e segurar no coração aquilo que vem da parte de Deus, talvez a principal causa seja bastante simples de ser identificada. Basta que nós consideremos honestamente a nossa humanidade, basta que nós olhemos com honestidade para nós mesmos. E quando nós olhamos para nós mesmos, percebemos que nós somos pessoas extremamente limitadas em nossa natureza. E por causa de nossa condição caída, pecaminosa, nós somos impedidos de discernir de maneira imediata e espontânea as coisas de Deus. Há como que uma venda diante de cada olho humano em relação às coisas divinas, em relação à palavra de Deus, em relação aos estatutos, aos juízos, aos testemunhos que vêm da parte de Deus para gerir os caminhos do nosso viver terreno. Paulo, falando disso, a igreja em Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 14, ele escreve o seguinte: ora, o homem natural, o homem que é guiado apenas pela sua índole terrena, o homem que é levado apenas pelos estímulos do seu próprio coração, o homem entregue a si mesmo, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus. E ele dá a razão, porque para esse homem essas coisas lhe são loucura. E ele complementa ainda o seu pensamento, ratificando ainda mais o conteúdo dessa verdade bíblica. E ele diz, e esse homem não pode, e essas coisas não podem ser compreendidas por esse homem natural, porque elas se discernem espiritualmente. Não há como discernir as coisas espirituais apenas exercitando um esforço mental ou as nossas próprias habilidades inatas.
O discernimento das coisas espirituais não vem das nossas habilidades inatas. Só podem acontecer como dádiva da graça divina, que abre os nossos olhos, escancara as portas do nosso coração, para que contemplemos aquilo que Deus está revelando. Sem isso, não há conhecimento de Deus. Sem isso, eu posso ler as Escrituras e não vou concluir que nelas está a luz da vida. Sem isso, sem essa ação providente e iluminadora do Deus Espírito, não há conhecimento suficientemente salvador para nenhum ser humano. Ou Deus abre os nossos corações e os nossos olhos, ou continuaremos buscando uma verdade sem saber onde encontrá-la. O primeiro destaque é esse: a razão por não compreendermos. Às vezes é difícil, às vezes não é fácil compreender o sentido e o significado daquilo que Deus faz em nosso viver. A razão é porque nós não temos olhos em nós mesmos. É preciso que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos. Segundo destaque: se isso é verdade, como devemos proceder então? O que fazer? O texto, no versículo 20, é claro em dizer: que fazer quando teu filho no futuro te perguntar? Filho que busca a orientação. O que fazer? Como proceder? Creio que devemos, com humildade, em horas em que o coração não encontra respaldo, estruturação, firmeza, resposta para perguntas inúmeras que são feitas sobre os dilemas da vida. Nessas horas devemos, com humildade, recorrer àqueles que têm mais experiência de vida com Deus que nós. Pessoas maduras na fé, em quem nós confiamos e que podem, de verdade, de fato, contribuir com o progresso de nossa espiritualidade. Pessoas a quem nós amamos, pessoas a quem nós consideramos, para quem nós olhamos e vemos os recursos de Deus estampados na conduta, no caráter, na forma de viver, no jeito de se comportar dessas pessoas. Os pais são colocados aqui como referência na vida dos seus filhos, mas não são pais quaisquer, são pais que temem o Senhor. Veja que a palavra é dirigida a esses homens e mulheres de Deus. Quando os teus filhos te procurarem, respondam assim, falem. E falem não aquilo que está na sua cabeça, falem aquilo que está na mente de Deus. Portanto, falem aquilo que vocês receberam como revelação escriturada da parte do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, todo comportamento que não for estruturado na palavra de Deus não serve como respaldo religioso para a conduta de crentes, de gente que quer levar Deus a sério. Todo comportamento que não estiver embasado, enraizado na palavra de Deus, não serve como esteio religioso, fonte de segurança, fortaleza para a alma. É preciso que a palavra de Deus nos guie, nos oriente. A palavra de Deus tirará as dúvidas, romperá com as trevas da ignorância. A palavra de Deus trará a luz do céu,
refrigerará a alma cansada. A palavra de Deus aquecerá o coração desalentado. A palavra de Deus guiará aquele que está perdido. A palavra de Deus faz aquilo que homem nenhum é capaz de fazer, mesmo sendo pai ou mãe, e que ame intensamente um filho que gerou. Só a palavra de Deus gera uma vida que o homem não pode oferecer ao seu semelhante amado. Uma vida especial, um conhecimento superior, que é suficiente para dar força, vigor e estabilidade à alma. Nem sempre é fácil compreender o sentido e o significado daquilo que Deus faz em nosso viver. Nós que buscamos viver amparados pela poderosa mão de Deus, como diz aqui o texto, devemos nos lembrar dessa verdade. Mas devemos nos lembrar, de um lado, de nossa fraqueza, mas de outro lado, da força providente das Escrituras, a palavra que dá o conhecimento de vida. Segundo lugar, nós que buscamos o amparo da poderosa mão de Deus para viver, devemos nos lembrar também de que crer num Deus vivo é crer firmemente na possibilidade de mudança no curso de nossa história. Quem crer no Deus vivo, o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, crê firmemente na possibilidade de mudança no curso de sua história. O versículo 21 diz assim: então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. O Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Novamente, dois destaques precisam ser feitos para a nossa apreensão do conteúdo sagrado. Se cremos num Deus vivo, nós cremos então firmemente que a nossa vida tem grandes possibilidades de ser mudada no curso e no andamento dos nossos dias. Dois destaques importantes. Primeiro, se Deus manifestar a sua graça em nossa vida, nós nunca mais seremos os mesmos. Não tem jeito de nós permanecermos os mesmos diante das ações de Deus. O nosso Deus vivo, providente, age. E quando Ele age, manifesta a graça na nossa vida. E quando Deus manifesta a sua graça em nosso viver, nós nunca mais seremos os mesmos. Sempre que Deus agir em nossa vida, grandes transformações e profundas mudanças poderão acontecer. A minha pergunta para o seu coração nessa hora, querido irmão e irmã, onde você estiver, vivendo no lugar que Deus o colocou, perto ou longe, não importa. A pergunta que eu faço ao seu coração é: você está preparado para experimentar a graça de Deus na vida? De tal modo que essa graça, ao se manifestar sobre você e invadir o curso do seu viver terreno, possa gerar grandes transformações, não pequenas, grandes mudanças. Você continua desejando a ação da graça de Deus na sua história? Deus pode mudar o que Ele quiser na sua vida, quando quiser, do jeito que quiser, para o fim que Ele quiser. Nunca mais nós seremos os mesmos se o bafejo da graça soprar sobre nós. Precisamos então nos preparar para acolher as mudanças que Deus quer promover em nossa história. O versículo 21 nos fala de uma grande operação de Deus na vida do seu povo. Mas Deus fez isso
agindo na vida de ímpios. O povo ficou no Egito por cerca de 400 anos. Mais de 400 anos em escravidão no Egito. Mas diz aqui o texto, quando os pais falam aos seus filhos sobre a revelação de Deus, a revelação da salvação do Senhor, eles dizem aos seus filhos: nós éramos servos de Faraó no Egito, porém, louvado seja Deus por esse porém, Deus entrou. Aliás, Deus nunca tinha saído. Nós não percebíamos a presença do nosso Deus conosco. Ele estava em silêncio e nós pensávamos que Ele tinha se ausentado de nós, se afastado de nós e virado as costas para nós. Porém, o Senhor manifestou graça sobre nós. E de lá, o imponderável aconteceu. E de lá, nós que não tínhamos armas, nós que não éramos guerreiros, escravos, nós que não tínhamos esperança, nós que não podíamos coisa alguma, nós que estávamos entregues à sorte de cada dia, e ela nunca se mostrava generosa para conosco, pelo contrário, a cada nascer do dia ouvíamos o chicote dos feitores. O peso da escravidão assolava. Porém, a graça agiu e de lá nos tirou o Senhor com poderosa mão. Se Deus manifestar a sua graça em sua vida, querido irmão, você nunca mais será o mesmo. Mudanças vão acontecer. Eu não sei exatamente que tipo de mudança pode acontecer. No caso específico, depois de mais de 400 anos de escravidão, Deus manifestou a graça tirando um povo dessa escravidão. Sem arma, sem guerra, mas com sinais poderosos. Mas há um segundo destaque que nós precisamos compreender aqui, que as ações transformadoras de Deus têm sempre como objetivo abençoar e fazer bem ao seu povo. Eu não sei exatamente o que vai acontecer depois que a graça se manifestar soberanamente, direcionadora para o curso do meu viver terreno. Eu não sei exatamente as implicações, as transformações e mudanças que a graça de Deus pode fazer na minha história. Mas eu sei de uma coisa, que as transformações dessa graça de Deus têm sempre como objetivo abençoar e fazer bem a vida do seu povo. Por mais que isso traga, circunstancialmente falando, uma certa desarrumação, Deus nunca intenta o mal contra a vida dos seus filhos. Repito, para a sua percepção e para a sua convicção nesse momento, por mais que a graça de Deus traga uma certa desarrumação, circunstancialmente falando, Deus nunca intenta o mal contra a vida dos seus filhos. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Creia no poder dessa graça que transforma o viver. Crer num Deus vivo é crer firmemente na possibilidade de mudança no curso da nossa história. Mas há uma terceira lição que nós precisamos assimilar e reter. Se nós buscamos viver no dia a dia, amparados pela poderosa mão de Deus, há uma terceira lição a ser compreendida aqui, que as ações de Deus não visam apenas nos mostrar o que Ele é capaz de fazer. As ações de Deus não são meras demonstrações de poder para
uma espécie de autoafirmação divina perante o mundo. Não. As ações de Deus, sobretudo, expressam com bastante nitidez as nuances do seu caráter e o perfil de sua natureza. Veja bem o que os versículos 22 e 23 dizem. Aos nossos olhos fez o Senhor, são os pais explicando aos seus filhos, aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. As ações de Deus não são meras demonstrações de poder, mas, sobretudo, expressam com bastante nitidez as nuances do seu caráter e o perfil de sua natureza. Queridos, aquilo que Deus faz revela nitidamente quem Ele é. A minha pergunta ao seu coração novamente é: você sabe quem é o seu Deus? Eu não estou perguntando se você sente o fluxo do agir poderoso de Deus no seu dia a dia. Eu estou perguntando se você, a despeito de sentir ou não sentir, sabe, tem a convicção correta, nítida, clara, evidente de quem é o seu Deus. Duas coisas estão sendo declaradas aqui nesses dois versículos. Primeira, Deus é o verdadeiro Senhor da história. Deus é o Rei absoluto que controla todos os episódios da vida humana para a realização dos seus propósitos divinos. Ele demonstrou isso pela realização dos milagres que fez contra o Egito e particularmente contra Faraó e toda a sua casa. Aí no versículo 22, essa reafirmação dos pais aos filhos de que perante os olhos deles o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó, contra toda a sua casa. Faraó não é o rei absoluto. A história estava acontecendo sob os auspícios daquele coração maligno. Sim, o povo sofria debaixo dos algozes que, sob o mando e o comando de Faraó, oprimia o povo de Deus. Sim, a história se revelava circunstancialmente como produto do fazer humano, da maldade humana. Mas Deus intervém e Deus se mostra quando age de maneira poderosa e quando a sua mão forte, firme, poderosamente se revela. Deus se mostra e se faz conhecido como o verdadeiro Senhor da história humana, o Rei absoluto que controla todos os episódios. Os pais estavam falando para os filhos: nós vivemos um cativeiro até o instante que Deus permitiu e quis. Nós sofremos o sofrimento que Deus quis que nós experimentássemos. Nós padecemos, não foi debaixo da mão de Faraó, ele foi apenas um instrumento para a nossa disciplina espiritual, vinda das mãos do nosso Deus Supremo. Deus estava tratando de nós. E no devido tempo, na hora certa, Deus interveio na nossa vida e demonstrou quem de fato Ele era. Rei absoluto, Rei poderoso, majestoso supremo, Senhor da história. Que Deus tremendo é o nosso.
Que Deus maravilhoso é o nosso. Mas não é só isso. Há uma segunda coisa que está sendo dita aí, está no versículo 23, quando ele disse: dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. A segunda coisa que as ações de Deus nos mostram e expressam com bastante nitidez, falando a respeito do caráter e do perfil da natureza do nosso Deus, é que Ele é fiel em todas as suas promessas feitas para conosco. Deus é fiel em todas as suas promessas. Ele honra as suas promessas com o intuito de demonstrar a grandeza e a imutabilidade do seu amor pela vida do seu povo. Deus prometeu uma terra. Fez isso a Abraão. E Deus iria dar uma terra ao seu povo. Deus interveio na vida do povo no cativeiro e disse: eu vou levá-los à terra que mana leite e mel. Deus prometeu. E o Deus que faz promessas honra cada uma delas. Deus é fiel em todas as suas promessas. E nós não podemos nos esquecer que o mesmo Deus que estava se revelando contextualmente, historicamente na vida daquele povo no passado, é o mesmo Deus que também fez promessas ao seu povo, à igreja, nos dias atuais. Ele também prometeu nos levar a Canaã celestial. Ele também nos prometeu nos deliciarmos com as riquezas do seu reino soberano. Ele também nos prometeu voltar para nos receber e nos levar para esse reino de glória no céu. Sim, Ele fez promessas ao seu povo. E Ele haverá de cumprir cada uma delas. Recobre a esperança no seu coração, se você estiver desalentado nessa hora, na certeza de que Deus, que faz promessas, é fiel em cada uma delas, para cumpri-las. Em quarto lugar, o versículo 24, há uma lição que precisamos compreender ainda. A questão principal é: nós devemos viver sempre amparados pela poderosa mão de Deus. Nós desejamos isso. Nós precisamos disso, viver amparados pela poderosa mão de Deus. O que precisamos saber a respeito disso? Em quarto lugar, precisamos saber que tudo que Deus faz por nós, de algum modo, reflete para a eternidade. Versículo 24 diz: o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Deus não é Deus de transitoriedades. Eu repito, Deus não é Deus de transitoriedades. Deus não age na nossa vida apenas por causa das circunstâncias que nos afligem. Deus não está preocupado apenas com um período específico e às vezes curto de nossa vida terrena. Ele está muito mais interessado em nos preparar para a vida eterna. Perpetuidade. Quando Deus age, muitas vezes nós não compreendemos a sua forma de agir, porque Ele não está preocupado, interessado, em primeira instância, com aquilo que está acontecendo conosco num momento específico da nossa vida terrena. Mas Ele está agindo ali e nós não percebemos o sentido, o significado do seu agir, porque Ele tem um desmembramento muito maior do que a própria ação realizada na nossa vida, e Ele está interessado em nos levar para um novo ambiente e que muitas vezes está muito longe de nós, no nosso futuro, no nosso amanhã. Deus não é Deus de transitoriedades. Deus é o Deus de perpetuidade. Muitas vezes temos dificuldades para compreender as ações de Deus, reafirmo, porque estamos demasiadamente enraizados no aqui e agora.
E por isso não somos capazes de perceber exatamente que muito do que Deus faz tem uma ligação direta com a história futura e com a nossa experiência de vida na eternidade. O Senhor nosso Deus tem algo perpétuo para nós. E essa expressão estava sendo a garantia de que o povo poderia ter esperança, mas não apenas a esperança de ser abastado, de ser sustentado, de ser enriquecido no curto espaço de vida terrena que haveria de ter. Essa expressão de Deus aqui está apontando para o curso maior do seu plano, que deveria acontecer na vida do seu povo, aquele povo, historicamente falando, e toda a expressão do povo de Deus na terra em todos os tempos, até o fim dos nossos dias na terra e até a eternidade. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos, que vivêssemos segundo a orientação de sua palavra e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, mesmo quando a morte chegar, como Ele tem feito até hoje. Quinta lição e última. Nós queremos viver amparados pela poderosa mão de Deus. Precisamos saber como nos conduzir nessa hora, o que fazer e como reagir. Há, portanto, uma quinta lição que devemos aprender aqui. Nós que desejamos viver assim, amparados pela poderosa mão de Deus. Em quinto lugar, precisamos saber que as ações de Deus na nossa história confirmam o propósito da nossa vida. Repito, as ações de Deus na nossa história confirmam o propósito da nossa vida. E qual é o propósito na nossa vida? Nós existimos para viver na presença do Senhor, em obediência total a Ele e para a sua inteira glória. Nós existimos para viver na presença do Senhor, em completa obediência a Ele e para a sua inteira glória. O versículo 25 termina dizendo: será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. A NVI, a tradução NVI, diz assim, um pouquinho diferente, mas diz assim: e se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Queridos, longe de Deus, definitivamente não há sentido para a vida. Longe de Deus, o homem vai se descobrir cansado de tentar acertar e nunca conseguir. Longe de Deus, todos os alvos para a vida traçados pelo coração humano acabam em insatisfação e frustração, e com um sabor de quero muito mais, ainda é pouco. Longe de Deus a vida perde o rumo, longe de Deus o homem vagueia sem direção, longe de Deus a vida não flui do jeito certo, a vida não acontece do modo adequado. Nós fomos criados para viver na presença do nosso Deus, em completa obediência à sua vontade e visando unicamente na experiência da própria história a exaltação do nome bendito do nosso Deus. Esse é o nosso propósito. E Moisés fez questão de lembrar aquele povo que estava para experimentar uma grande bênção da parte do Senhor, a entrada na terra, a posse na nova terra. Moisés fez questão de lembrar esse povo de que
eles só seriam justificados, eles só encontrariam satisfação para o coração, eles só olhariam para a própria vida com um senso de valeu a pena, se eles se aplicassem, se eles zelassem em obedecer a toda a lei, a toda a Escritura. Mas veja a ênfase: perante o Senhor. Deus não deu a sua palavra para nos guiar para longe dele. Deus não nos deu a sua palavra para que nós autonomamente gerenciássemos os rumos do nosso caminho terreno. Deus nos deu a sua palavra para que, guiados por ela, nunca nos desviássemos dos seus caminhos e nunca nos afastássemos de sua presença. Deus quer que nós priorizemos a sua palavra na nossa conduta diária. Mas a palavra de Deus, sempre nos colocará na presença do Senhor. É o lugar onde o crente vive, na presença do seu Deus. As ações de Deus na nossa história confirmam o propósito da nossa vida. Deus agiu na vida daquele povo no passado e continua agindo na vida do seu povo no presente, para ratificar que o propósito da nossa vida é que nós estamos sempre na presença do Senhor. Vivamos em completa obediência à sua vontade e busquemos sempre a exaltação da glória do seu nome, em tudo que somos, em tudo o que fazemos. Que o Senhor Deus visite o seu coração onde você estiver agora, querido irmão e irmã. Que o Senhor lhe dê paz a despeito dos conflitos e da guerra que muitas vezes chega para nós. Que Deus possa lhe dar ânimo novo, um olhar diferenciado, uma leitura mais adequada sobre os episódios do seu próprio viver. Que Deus reforce na sua memória a verdade de sua palavra, que nos garante que o nosso Deus reina absolutamente e que Ele está com mão sustentadora, amparando a vida dos seus, a despeito das situações, a despeito das circunstâncias. A mão de Deus nos preserva, nos socorre, nos ampara, nos consola. Sim, vivamos sempre debaixo dessa mão santa, dessa mão dadivosa, dessa mão de amor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça e oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado por esta mão poderosa do Senhor sobre nós. Obrigado porque à sombra das Tuas asas nós buscamos refrigério. Obrigado porque podemos contar com o auxílio da Escritura Sagrada para nos guiar pelos Teus caminhos, que são caminhos de vida, sempre. Por mais que a morte insista em manifestar a Sua presença e desassossegar o nosso coração, nós sabemos que o tempo para ela desaparecer está chegando. Obrigado, Senhor, porque Tu estás velando sobre a vida da Tua igreja. Tu conheces as aflições que assolam o coração do Teu povo. E Tu podes socorrer a vida de cada servo e serva Teus, ó Deus. Ó Pai bendito, toma conta desses que são Teus filhos. Abraça-os nesta hora com o frescor da Tua graça. Renova a experiência da esperança cristã em cada coração. Vivifica os desalentados, anima-os, ó Deus, para que eles possam encontrar em Ti razão para viver.
Novamente colocamos os enfermos diante de Ti, sobre o Teu altar. Tu podes transformar as realidades caóticas do viver terreno, do jeito que Tu quiseres. Manifesta então a Tua graça sobre nós e dá-nos a Tua bênção. Em nome, por amor e para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém.